Olá, muito bom dia. Julho é sinônimo de férias e o que muitos pais podem estar se perguntando é: o que fazer com as crianças em casa? Como manter o equilíbrio entre a rotina de trabalho dos pais e os desejos dos filhos que querem brincar, correr, comer de tudo, dormir tarde, passear, viajar, trazer os coleguinhas para dormir em casa, enfim, aproveitar ao máximo os dias sem aula. Afinal, nem todos conseguem férias neste mesmo período e muitos pais que precisam trabalhar ficam apreensivos, pois os filhos às vezes acabam sozinhos, trancados em casa diante de uma televisão, computador, sem falar dos videogames, que certamente são os primeiros companheiros dos primeiros dias de recesso escolar. Isso é bom? O que fazer? Férias escolares, filhos em casa, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossos convidados são a psicóloga Maria Ângela de Melo Cassundé Portela e o diretor do Espaço Ciência, Antônio Carlos Pavão, professor Pavão. O que há de tão interessante no Espaço Ciência para chamar a atenção da garotada? Ou será que férias é sinônimo de aula com reforço nas matérias com notas baixas e muito estudo para começar o segundo semestre como o primeiro aluno da turma? Um bom dia e obrigada por terem aceito o nosso convite de participar do programa. E eu queria saber, na opinião de vocês, essas férias, né, no mês de julho, alguns alunos acabam tendo 30 dias, outros 20, por conta de reposição de aula. As escolas municipais acabam tendo só um recesso de 15 dias, nem chamam de férias, só um recesso. Vocês acreditam que essas férias, afinal de contas, elas servem para quê? Bom, Helena, as férias, até na origem do conceito, né, do nome, vem do latim, significa dia de festa, né? Então, é um pouco disso que as crianças querem e os pais nem tanto, né? Eles querem descansar, eles querem se livrar um pouco dos livros e botar as pernas para o ar e fazer o que quer, né? Então, a ideia que eles querem é essa. O que a gente na psicologia pensa e que acredito que os pais também entendam, é que a gente precisa equilibrar um pouco desse momento, né? É um momento que precisa ter aprendizagem, mas precisa também desse descanso. Em algumas situações, os filhos precisam, de fato, às vezes, como você falou, de um reforço, mas aí cada família avalia, normalmente orientado pela escola, se isso é necessário. Mas a gente pensa que a brincadeira, ela seja, na verdade, a atividade mais completa para que dê conta de todo esse processo de desenvolvimento, a parte emocional da criança, a parte intelectual, a parte física e a parte social. Então, a brincadeira, ela é uma atividade das mais completas no desenvolvimento infantil e do adolescente também, né? E aí, é essa a ideia, brincar, mas que tenha a dose, o equilíbrio entre o horário da tecnologia, que é um tipo de brincadeira também, mas que a gente precisa dosar para que isso não seja um excesso e fazer com que ele leia um livro, né? Um bom livro, a criança brincar, voltar às brincadeiras infantis antigas que a gente não tinha. Não ficar na dependência de computador, de estar com o celular ou então diante de uma televisão. Isso. A nossa geração pegou um momento em que a gente saía para a rua, brincava, né? Então, hoje, com os perigos que a gente tem, realmente os pais sentem que os filhos estão mais seguros na tecnologia, mas não estão, nem sempre tão seguros assim. A gente sabe que existem outros tipos de risco, às vezes até mais sérios, né, do que a brincadeira na rua. Então, dosar esse momento da tecnologia é fundamental, e aí os pais podem ensinar os filhos a brincar. Até o resgate das brincadeiras infantis, né? A história da amarelinha, boca de forno, né? Você remandou, aquela coisa toda. Brincar de queimada na rua? Quem nunca brincou de queimada na rua? Não é? Professor, no Espaço Ciência, dá para conciliar isso que Maria já está colocando, de você brincar e brincar aprendendo? Bom, eu acho que é a solução ideal até, porque o tempo todo estamos aprendendo. E como a Maria já fala, quer dizer, o bom é aprender brincando, com prazer, né? Uhum. E então, nas férias, nós temos as condições ideais para isso. E o Espaço Ciência oferece uma opção de lazer, de aprendizagem e de diversão mesmo. E mais, junto com os pais, com as famílias, porque o Espaço Ciência ele é um local de conversação. Eu gosto de falar isso porque
diante de um experimento, diante de uma exposição, as pessoas estabelecem um diálogo, uma conversa. Às vezes até uma conversa que não se tem em casa, porque o experimento e a exposição permite isso, instiga uma conversa diferente. Então é um local de troca também. Lá no Espaço Ciência, a palavra de ordem essa, é brincar mesmo, é brincar, mas não é uma brincadeira pela mera brincadeira. É uma brincadeira que tem um objetivo de explorar aquilo que já é natural das crianças e de todos nós, que é esse desejo de estar fazendo tudo com prazer. Então, e aí a aprendizagem é bastante efetiva. E o que vai acontecer nas férias é o seguinte, que as férias, ao invés de apagar aquilo, ou as crianças esquecerem o que aconteceu na escola, não. Há uma coordenação, eu diria assim, uma coisa que casa muito bem, porque é um complemento da escola. Então, quando eles voltarem das férias, não vão ter esquecido aquilo lá. Ao contrário, eles vão estar cheios de ideias, de motivação para aprofundar seus conhecimentos, em particular em ciência e tecnologia. Esse é o tipo de, assim, eu considero o Espaço Ciência assim, um lugar super legal. Eu acho que todo mundo tem que visitar, todo mundo tem que conhecer, passar um dia lá para saber tudo que tem. Mas é uma forma, por exemplo, assim, os pais que trabalham de segunda a sexta, o ano todo, que tem pouco contato com os filhos, né? Que às vezes o filho vai para a escola de manhã, depois tem um reforço, depois tem a natação, depois se a menina tem um piano, tem tantas obrigações, tantas atividades. Quando chega de noite, assim, mal fez a tarefa, puf, cai na cama e dorme. E você não tem falta um pouco mais de interação entre pais e filhos. E o espaço acaba gerando essa oportunidade, o que é importante. Com certeza, com certeza. A gente precisa lembrar aos pais, mesmo os que estão trabalhando nesse momento, que eles vão chegar à noite em casa, não vai ter que olhar a tarefa, a agenda. Então, pode aproveitar também esse momento para um tipo de lazer com a criança, dessa brincadeira que a gente falou, um jogo de tabuleiro, né? Jogar dama, xadrez, qualquer outra atividade que a criança goste, porque a criança ela se identifica muito com esse momento em que ela troca com o adulto. Ela aprende a organizar a frustração dela perdendo no jogo, ela compartilha dos mesmos interesses que o adulto. Então, tanto no espaço, né, se os pais tiverem essa oportunidade no espaço, é o melhor tipo de momento para essa organização, que é uma atividade guiada, planejada para essa aprendizagem efetiva, mas ele pode fazer isso também de uma forma lúdica, em casa, e dedicando um tempo a seu filho, sem precisar estar na cobrança da rotina escolar. Lá no Espaço Ciência, quando a pessoa chega, o que ela vai encontrar? Porque a gente começa a falar, é um lugar de interação para você passear. Às vezes você, mas é museu, que coisa chata ir no museu, né? Tem gente que assim corre, tem pavor de museu. Mas o que tem de especial lá no Espaço Ciência? O Espaço Ciência, ele como um museu de ciência, ele se diferencia dos outros museus, porque enquanto nos museus tradicionais, vamos falar assim, é proibido tocar nos objetos, lá é proibido não tocar. Então, essa diferença é que acaba motivando as pessoas a sempre estar assim, visitando e voltando ao Espaço Ciência. Eu costumo falar assim, que a gente tinha comentado um pouquinho antes de começar o programa, eu falar assim, de uma experiência que você chega lá, você toca e os cabelos ficam arrepiados, né? Muitos que já passaram, que conheceram o espaço, às vezes quando você fala, eita, né? Foi lá naquele museu que tem uma experiência que você põe a mão, se aproxima. Se aproxima, põe a mão. Né? E os cabelos, é uma espécie de física, né? Física. É um equipamento que, a gente chama, é o Van de Graaff, é um gerador eletrostático. Então ele acumula eletricidade. Quando a pessoa se aproxima ou toca, aquela eletricidade vai para o corpo da pessoa. E é de um mesmo tipo, vamos dizer, uma carga elétrica negativa. E aí todo o nosso corpo fica carregado dessa eletricidade e negativo com negativo se repele. Então o cabelo, todos os pelos ficam eriçados. E isso marca muito o visitante, como marcou você e as pessoas.
Porque nós aprendemos nos museus de ciência que essa interatividade ela é muito efetiva, ela marca muito as pessoas quando interagem ali, quando estão ali participando dessa experiência. E o Museu de Ciência faz o quê? Sabendo que essa interação é muito forte, muito marcante nas pessoas, explora isso para repassar alguns conceitos de ciência, de tecnologia. É uma estratégia que os museus de ciência descobriram. Os museus de ciência são relativamente recentes, assim. Quer dizer, o primeiro foi na França, em 1936, mas não progrediu muito, mas em 1967 surgiu um outro nos Estados Unidos, o Exploratório de São Francisco, e isso rapidamente contaminou o mundo todo. Então, hoje, os museus de ciência se proliferaram no mundo, justamente por essa característica das pessoas poderem estar mexendo, tocando e aprendendo, né? E aprendendo. É uma forma, é bem melhor do que você ficar lá diante de um celular, brincando, fazendo joguinhos, ou diante de uma tela de televisão. Isso, Eliane, mas passivo, me permita, né? viu? Não vamos também, por causa disso, desmerecer os museus convencionais. Não, de forma alguma. Todos os museus eles têm, mas, por exemplo, assim, é que muita gente coloca, assim, é muito chato ir a museu, eu não gosto de museu. É coisa velha. Mas coisa velha. É história, e a gente precisa saber da história. Exatamente. Né? Mas o Espaço Ciência é para você levar o seu filho, aquele pai que não tem tanto contato durante a semana, porque tem que trabalhar, sai de manhã, volta de noite, e é uma oportunidade de você conhecer. Quem gosta de tecnologia, por exemplo, com esse experimento que o senhor acabou de falar agora, né, que eu acho fantástico, os cabelos ficam, né, todos oriçados. Então, mas sem desmerecer de forma alguma os outros museus que a gente tem pela cidade. Tem um ponto a mais, a interatividade para estimular essa aprendizagem, né? E na psicologia da aprendizagem, a gente pensa muito nessa ideia do que a criança vai tirar dali para ela entender que aquilo ali faz parte da vida dela, né? Então, isso vai estimular ela a aprender cada vez mais, né? Entendendo o pertencimento da ciência no dia a dia, na vida. E é uma forma dos pais também conhecerem um pouco mais seus filhos, porque tem muitas mães que eu acredito que lhe procuram, mas eles vão assim, e agora, o que é que eu faço? Pedrinho, Joãozinho, Marcelinho, né, vai passar em casa o tempo todo, a minha vida virou um pesadelo, né? Ou trabalhando, ou como dona de casa, e assim, eu vou fazer o quê? Com 30 dias com ele dentro de casa, e quando a criança é superativa. Isso. Ideias boas também, Eliane, são em relação a aproveitar a rede social também de uma forma positiva. Então, os pais podem aproveitar os grupos que eles têm de pais e fazer os combinados de um dia para casa de um dia para casa do outro. Um pai mais habilidoso, mais criativo, pode pensar em olhar algum tipo de site que tem algo para fazer até do ponto de vista científico, né? Uma experiência, existem sites muito interessantes que as crianças amam, né? Em que elas vão buscar experiências que são supervisionadas, coordenadas pelos pais. Isso pode ser um momento muito agradável e com muita aprendizagem efetiva também. Né? Exato, e de baixo custo. Isso. Olha, daqui a pouco, o que pensam os internautas sobre o período de férias escolares e filhos em casa? Mas antes, fique atento a essas informações. Os acidentes mais comuns com crianças em casa são queimadura, envenenamento, afogamento, queda, corte, sufocação, choque elétrico e mordida de animais. O Ponto de Vista volta no próximo bloco. Não saia daí. No Ponto de Vista de hoje, estamos recebendo a psicóloga Maria Ângela de Melo Cassundé Portela e o diretor do Espaço Ciência, Antônio Carlos Pavão, mais conhecido como Professor Pavão. O assunto em questão é férias escolares, filhos em casa. Nós pedimos pelas redes sociais que as pessoas colocassem suas opiniões sobre o assunto. Para muitos, a opção é passeio. Passeio em parques, praças e praias. Lembrando que temos belas praias, né? E ainda as opções de colônias de férias, e para isso você, pai, você, mãe, tem que preparar o bolso, porque muitas não saem barato. E teve um internauta que afirmou que apenas que os pais têm que ser muito criativos.
né? E acho que Maria Ângela estava colocando, né, a história de vamos aí combinar, né, pelos grupos sociais, pelas redes sociais, pelos grupos, um dia, né, na casa de um, na casa de outro, se faz churrasco, brinca, criança gosta de piscina. Na realidade, criança não precisa de muita sofisticação. Isso, Eliana, isso é bem importante você estar colocando. A gente tem uma crença errada de que as crianças, a gente precisa gastar muito nas férias para que as crianças se divirtam. Criança é simples, criança precisa, a brincadeira, ela não precisa de gastar muito, né? Então, se não tem muito dinheiro, a praia agora não dá, né? Infelizmente, até dá para brincar de tarde na praia, né? Um passeio, não dá o banho de mar, mas a praça, né? O que é que tem perto de casa que dá para levar uma praça, algum contato com a natureza, que isso é tão importante. A criança precisa de espaço, precisa correr, né? Então, hoje a gente tem os espaços cada vez menores, as casas são cada vez menores. Os apartamentos, né, são pequenininhos, apertados. Isso. E aí vamos pensar, né, de uma forma criativa onde levar a criança para que ela possa, né, fazer uma atividade junto com alguma ideia criativa, até no quintal de casa mesmo, se for a ideia, né, na casa das avós, se for possível, mas usar a criatividade para que realmente possa ter uma atividade corporal, desenvolver os movimentos, né, mais amplos, movimentos mais finos, fazer alguma brincadeira que ela possa trabalhar com encaixes, com quebra-cabeça. Então, a gente tem, se a gente parar e pensar e planejar, a gente tem muito o que fazer nas férias com eles e não vai dar tempo de fazer tudo que pode ser pensado. Às vezes os pais estão acostumados também com tanta tecnologia que nem se lembram mais de determinados jogos, de determinadas brincadeiras que você pode fazer com os filhos e vão passar tardes e dias, né, super agradáveis. Isso. Porque para eles é importante assim, quando as aulas recomeçarem, você chegar na escola e contar, né, qual foi a sua aventura ao longo das férias, o que você fez diferente. Não é só aquilo assim, eu viajei para tal lugar. Não, é o que você fez, o que você acabou descobrindo. Professor, lá no Espaço Ciência, qual um outro experimento que chama a atenção e que as crianças gostam? São vários, mas, por exemplo, lá eles podem andar numa corda bamba, uma bicicleta da corda bamba. Podem... porque o Espaço Ciência, ele tem exposições em ambientes fechados, onde temos as nossas exposições, e tem todo o parque que foi transformado para que a gente pudesse explorar conceitos de ciência com equipamentos que são característicos de parque de diversão. Então, por exemplo, tem o escorrego, mas não tem só um escorrego, são dois. Um é em linha reta, outra é curva. Então, a gente fala assim, bem, quem vai chegar primeiro? O que vai na curva ou o que vai na linha reta? Bom, aí faz a experiência e vê quem chega primeiro e tenta depois explicar. Tudo tem um ensinamento, tem um porquê. Não é tem lá os balanços, por exemplo. Todo parque de diversão tem balanço, mas lá nós temos, são 4 balanços e você coloca as 4 pessoas, uma balança e as outras ficam paradas. Mas daqui a pouco essas estão balançando e essa está parando. E aí surge mas por que acontece isso? Então gera uma curiosidade também nesses balanços. Você me pergunta o que tem mais interessante. Tem um planetário. Tem um planetário. O planetário também chama muita atenção, né? Para as pessoas conhecer sobre o nosso céu, e sobre também o universo de modo geral, assim, pode conhecer. Que mais que tem? Não, o senhor não vai contar tudo, não. Porque, olha, se você está assistindo, ficou curioso, tem que ir lá. Tem que ir lá. Mas eu vou dizer mais, que aí você vai dizer. Deixa eu dizer. Sim. São as oficinas de férias que a gente oferece. Então, isso é importante. Isso é um plus. Isso é são oficinas que são acrescentadas àquilo que a gente já oferece normalmente. Então, planejamos nessas férias para oferecer 20 oficinas. Então, as oficinas que eu estou falando são... As pessoas vão confeccionar, por exemplo, uma pipa e aprender sobre matemática da pipa, sobre a física do voo. Vão fazer lançamento de foguetes, então prepara os foguetinhos lá e daqui a pouco vai, monta tudo e solta esses foguetes. E aí começa a estudar qual é a distância, qual é o melhor ângulo para eu lançar. Vão experimentando e aprendendo e descobrindo.
Porque também no Espaço Ciência nós temos um conceito de que a criança é um cientista. A criança é cientista. Porque, e na verdade porque o que faz um cientista? O cientista pergunta, tem curiosidade e vai atrás de uma descoberta, de explicar aquilo. A criança, o que faz a criança? A criança pergunta o tempo todo, não é? A gente tem que mandar a criança calar a boca. Né? E mais, ela pergunta o tempo todo e ela tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. E mais ainda, a criança não é cabeça dura igual nós, vocês. Assim, não, porque quando a gente vai ficando mais adulto, assim, a gente vai consolidando algumas coisas e a gente demora a mudar de opinião. Mas a criança não, a criança ela é atenta se você argumenta com ela. Ela também não é boba não de acreditar em qualquer conversa. Qualquer coisa, não. Né? A gente sabe disso, né? Isso. Então a criança, quando você argumenta, ela reconhece, muda de opinião, né? Então a criança é cientista. Quando a gente vai ficando mais velho, vai deixando de ser cientista, né? Então a gente tem esse conceito, a gente trabalha com esse conceito no Espaço Ciência. Então a gente oferece desafios para as crianças, formula questões também, para que elas busquem respostas, reflitam, conversem e criem. Aos poucos vai moldando, vai trabalhando um pouco eu não digo o caráter, mas a própria questão, o pensamento, né? Ou até mesmo ajudar a descobrir. Olha, eu gostei de fazer isso, quem sabe eu não vou querer seguir nessa profissão, nessa área, eu vou estudar, eu vou colher atrás e aquela energia toda que ele tinha, que não sabia o que fazer, acontecia um rebuliço dentro de casa, ele começa a canalizar para algo saudável, né? Algo importante. Bem importante isso que o professor falou. Tem um autor, um estudioso, o Jean Piaget, que ele fala que a criança é um mini cientista, né? Então a criança tem essa busca natural, a curiosidade natural de ir atrás, de experimentar o mundo. E ela faz isso, inclusive, em vários espaços, né? Mistura uma coisa com a outra para ver o que é que dá, amassa uma folha e vê o que é que dá, que isso também se faz nas férias, e é bom que tenha também um momento livre para a criança explorar, né, o ambiente de uma forma supervisionada, mas que ela possa aprender. E aí, nesse momento, o que é que a gente vê? A criança volta para a escola, depois de um momento no espaço, ciência, ou em outros museus, ou em outras atividades, como a gente falou aqui, com muito mais vontade de aprender. Né? Porque ela viu que ela pode testar hipóteses, né? Que ela pode entender como o mundo funciona a partir da relação com o adulto, mas com a consistência da ciência. E aí vem o desenvolvimento do raciocínio, né? Então, a gente passa por etapas nesse desenvolvimento e acredito que lá no espaço tem atividades que são mais dirigidas para crianças e adolescentes, né? Tem projetos, oficinas nessa ideia, para que atinja, de fato, a possibilidade cognitiva que a criança tem, né, intelectual, naquela fase e que possa avançar, estimular os avanços importantes para cada etapa. Agora uma pergunta. Muitos pais podem achar assim, não, meu filho tirou nota baixa, não foi bem, levou um primeiro semestre assim, muito da brincadeira, agora vai estudar. Vai ter que estudar, vou para a aula de reforço e esses 15 dias está de castigo estudando. Isso é uma postura errada. Isso pode fazer com que o filho, com que a criança fique mais rebelde, não goste de estudar. O efeito pode ser o contrário? Pode. Depende de como isso for trabalhado com a criança. Aquilo que a gente falou. Se a escola sinaliza ou que os pais entendam que ela precisa de uma aprendizagem, um complemento, um reensino no ambiente familiar. Algumas escolas mandam atividades, outras não, né? A criança ela precisa entender que aprender é um prazer. Então, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. E se os pais colocam isso como uma penalidade, como um castigo, isso pode ser um peso. Se a gente coloca aquilo como um prazer, que a criança vai estar entendendo que ela vai ali ter ganhos para a vida toda, não só para aquele momento, não só estudar para passar, mas estudar para aprender, estudar para entender o mundo, né? Eu digo muito isso, eles precisam entender que é crescimento, que ter conhecimento é ter liberdade, né? A gente tem independência quando a gente aprende. Então, se a criança consegue alcançar essa ideia, para ela não vai ser um peso. Então, os pais podem trabalhar nesse sentido, e isso eu acho bem importante que seja cuidado pelas famílias. Pelas famílias. Professor, lá no Espaço Ciência, tem uma idade inicial para que as crianças possam ir conseguir entender e participar de todos os experimentos? Ou assim, olha,
Começou a andar, pode ir. Os pais podem participar, podem levar. Nasceu, pode ir. Não esperou nem andar, né? Nasceu, pode ir. Não, assim, é evidente, né? Cada um vai explorar de uma forma, mas nós temos atrações para todas as idades. Na verdade, é porque também a gente não faz muita diferenciação, porque falamos do planetário, serve para qualquer idade, e também os experimentos, também eles são acessíveis para qualquer idade, para homem, para mulher, para adultos. E lá, principalmente nas férias, nós recomendamos, se possível, a gente sabe que às vezes os pais não conseguem, mas que os pais acompanhem os filhos nessa jornada lá do Espaço Ciência. Porque nós queremos, como eu já disse, que as pessoas conversem, que as pessoas que haja uma maior interação. Exatamente. E o Espaço Ciência proporciona momentos que você, na sua casa, você não tem. Não tem. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e eu preciso de duas coisas. Primeiro, é gratuito, não paga nada no Espaço Ciência. Não paga nada. Tá. Agora, o horário de funcionamento e a localização, né? Para quem não conhece, é super fácil, gente. Tá certo. Funcionamento das 8 às 12, das 13 às 17 e nos finais de semana, das 13h30 às 17 horas. Às 17 horas. O endereço? É no Complexo de Salgadinho, ali no Memorial Arco Verde. Memorial Arco Verde, próximo ao shopping. É super fácil, não tem como errar, gente. É super fácil, me permita aqui. Ó, lá você só chega ou de carro ou de helicóptero, porque quando você vai de ônibus, não, eu não estou dizendo para não ir de ônibus também. Não, lamentavelmente, tem uma parada em frente, você só tem que tomar cuidado para poder atravessar a avenida. Exatamente. Infelizmente, o acesso de pedestres ainda é um pouco assim, é difícil, né? Difícil. Mas com cautela dá para atravessar. Não, dá para chegar, perfeito, dá para chegar. Só estou recomendando cuidado também. Exato. Maria Ângela, rapidinho, em 30 segundos, um conselho para os pais. Bom, apostar na brincadeira, numa boa leitura, que a gente não falou muito aqui, mas que precisa acontecer, e explorar esses espaços que a gente tem de aprendizagem dentro da nossa cidade, que tem muita coisa a oferecer, teatro, museus e outras atividades tão ricas para as crianças nas férias. E assim a vida de ninguém vai virar um pesadelo. Olha, muito obrigada pela participação no programa. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o sábado, vão hoje, olha lá o Espaço Ciência, né? O final de semana está apenas começando e a gente se encontra no final de semana que vem. Até lá!